O medo tem um cheiro. É o cheiro de terra úmida e uvas esmagadas, misturado ao suor frio que escorre pela espinha. É o som do seu próprio coração batendo nos ouvidos, tão alto que parece um tambor de guerra. Para Gideão, esse era o som da sua realidade. Ele não estava em um campo de batalha nem liderando exércitos. Ele estava escondido, malhando trigo em um tanque de pisar uvas, um lugar feito para esconder e não para celebrar. Um lugar onde a esperança ia para morrer. A nação de Israel estava sufocada. Por 7 anos, os midianitas subiam como uma praga de gafanhotos, devastando a terra, roubando colheitas, matando o gado e deixando um rastro de miséria e fome. A Bíblia descreve essa opressão de forma brutal em Juízes 6:2, dizendo que eles os dominavam com crueldade. Por causa disso, o povo de Deus se escondia em cavernas, em buracos, em qualquer sombra que pudesse protegê-los. E Gideão, um homem do clã de Manassés, era apenas mais um rosto nessa multidão assombrada. Ele não era um rei, um profeta ou um guerreiro condecorado. Ele era um agricultor, tentando salvar o mínimo para sua família não morrer de fome. E é exatamente ali, no ponto mais baixo de sua história, no esconderijo de sua vergonha, que Deus decide começar a reescrever o seu destino. De repente, uma figura imponente surge. O anjo do Senhor aparece e o cumprimenta com uma frase que soa quase como uma ironia. O Senhor está com você, homem forte e corajoso. Gideão deve ter olhado ao redor, procurando por esse tal homem forte e corajoso. Ele só via a si mesmo. Um homem pequeno, encolhido pelo medo, tentando ser invisível. A resposta dele é um eco do nosso próprio coração quando estamos no fundo do poço. É uma mistura de ceticismo, dor e acusação. Se o Senhor está conosco, por que foi que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Essa pergunta não te soa familiar? Quantas vezes em nosso próprio lagar, em nosso esconderijo particular, olhamos para o céu e perguntamos: Deus, se tu és real, se tu estás comigo, por que a minha vida está assim? Por que o medo me paralisa? Por que a ansiedade rouba minha paz? Por que a síndrome do impostor me diz que eu não sou bom o suficiente? O lagar de Gideão não era apenas um lugar físico. É um símbolo poderoso dos nossos esconderijos modernos. É a procrastinação que nos impede de começar aquele projeto importante. É o medo de assumir uma nova responsabilidade no trabalho, na igreja ou na família, porque a voz da inadequação grita mais alto. É o receio de se abrir em um relacionamento por medo da rejeição. Todos nós temos um lagar. Qual é o seu? Mas Deus não se ofende com a dúvida de Gideão. Ele não o repreende. Em vez disso, ele responde com um chamado impossível. Ele olha para aquele homem amedrontado e diz: Vá com a força que você tem. Sou eu quem está mandando que você vá. Que força? A força de se esconder? A força de duvidar? Deus não estava olhando para a força que Gideão sentia, mas para a força que ele mesmo iria manifestar através da fraqueza dele. E aqui está a primeira grande lição que a história de Gideão nos ensina. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Ele não procura por heróis prontos. Ele se especializa em forjar heróis a partir do barro da nossa humanidade, das nossas falhas e, principalmente, dos nossos medos. A insegurança de Gideão era profunda. Ele argumenta com Deus apresentando suas credenciais de pequenez. Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ele se via como o último, o menor, o esquecido. Mas a perspectiva de Deus era outra. Onde Gideão via fraqueza, Deus via um vaso vazio, pronto para ser preenchido. Onde Gideão via insignificância, Deus via a oportunidade perfeita para que ninguém pudesse roubar a sua glória. A nossa cultura nos ensina a exaltar a autoconfiança, a força de vontade, o poder pessoal. Mas o reino de Deus opera em uma lógica invertida. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Mesmo com a promessa divina, Gideão precisava de um sinal. Ele pede que o anjo espere enquanto ele prepara uma oferta.
Ele precisava de uma prova concreta de que não estava imaginando coisas. E Deus, em sua infinita paciência e misericórdia, lhe concede. Fogo sobe da rocha e consome a oferta. Naquele momento, o medo de Gideão se transforma em pavor. Ele percebe que esteve face a face com o divino e teme por sua vida. Mas a voz de Deus o acalma. Não fique com medo, você não morrerá. Naquela noite, Gideão constrói um altar e o chama de O Senhor é Paz. O primeiro passo de sua jornada não foi a coragem, mas o encontro com a paz de Deus em meio ao seu terror. A primeira missão que Deus lhe dá é um ataque direto à fonte do problema de Israel, a idolatria. Ele manda Gideão derrubar o altar de Baal que pertencia a seu próprio pai. Era um ato perigoso, uma afronta direta à cultura e à religião local. E o que Gideão faz? Ele obedece. Mas, como diz a Escritura, ele fez isso de noite, porque tinha medo dos seus parentes e do povo da cidade. Ele ainda era o mesmo homem medroso. A obediência dele não nasceu da ausência de medo, mas apesar do medo. E essa é uma verdade libertadora. Você não precisa esperar o medo ir embora para obedecer a Deus. Você não precisa se sentir forte para dar o primeiro passo. A fé não é a ausência de medo, é a ação apesar dele. Mas a maior prova ainda estava por vir. Deus o chama para libertar Israel dos midianitas. Um exército de 32.000 homens de Israel se reúne. Um número considerável, mas ainda pequeno diante da multidão inimiga, que era como areia na praia do mar. E então, Deus faz algo que desafia toda a lógica militar e humana. Ele diz a Gideão que o exército é grande demais. Grande demais? Como assim? Deus explica o motivo. Não quero que o povo de Israel se gabe, dizendo que venceu por sua própria força. Primeiro, todos os que estavam com medo foram mandados para casa. 22.000 homens foram embora. Restaram apenas 10.000. O coração de Gideão deve ter afundado. Mas Deus ainda não estava satisfeito. Ele leva os homens restantes a uma fonte e os observa beber água. Apenas 300 homens, que lamberam a água com a mão em forma de concha, foram escolhidos. 300 homens contra uma nação inteira. Deus estava intencionalmente removendo toda e qualquer segurança humana de Gideão. Ele estava esvaziando suas mãos de todas as suas muletas, de todos os seus apoios, para que sua única opção fosse confiar nele. Pense nisso por um instante. Quantas vezes nós nos agarramos às nossas próprias seguranças, ao nosso diploma, ao nosso emprego, à nossa conta bancária, aos nossos contatos. Nós montamos nosso exército de recursos, acreditando que eles nos darão a vitória. E então Deus, em seu amor soberano, começa a reduzir nosso exército. Talvez uma porta de emprego se fecha. Talvez um investimento não dá o retorno esperado. Talvez um relacionamento, que era nosso porto seguro, chega ao fim. E nós entramos em pânico. Mas o que Deus está fazendo é nos convidando a lutar a batalha do jeito dele, onde a vitória não depende da nossa força, mas da nossa rendição. Com um exército de apenas 300 homens, armados com tochas, cântaros vazios e trombetas, Gideão se prepara para a batalha mais improvável da história. As armas eram ridículas para um combate. Elas não serviam para ferir, mas para anunciar. Anunciar o quê? Que a batalha não era deles, mas do Senhor. No meio da noite, eles cercaram o acampamento inimigo. Ao sinal de Gideão, eles quebraram os cântaros, revelando as tochas, e tocaram as trombetas, gritando: pelo Senhor e por Gideão. O barulho, a luz repentina, o grito de guerra vindo de todas as direções, tudo isso causou um pânico tão avassalador no acampamento inimigo que eles começaram a atacar uns aos outros. A vitória de Israel foi conquistada não pela espada, mas pela obediência a uma estratégia que parecia loucura. A história de Gideão é um convite para cada um de nós. É um chamado para sair do nosso lagar, do nosso esconderijo. Deus não está esperando por sua perfeição. Ele não está esperando que você vença todos os seus medos para então te usar. Ele quer te encontrar exatamente onde você está, com a força que você tem, por menor que pareça. Ele quer que você entregue a Ele sua inadequação, sua ansiedade, sua pequenez, para que Ele possa manifestar o poder dele através de você.
Talvez hoje você se sinta como Gideão, escondido, com medo, olhando para o tamanho dos gigantes à sua frente e se sentindo completamente incapaz. Ouça a mesma voz que o encontrou no lagar. O Senhor está com você, homem forte e corajoso. Essa não é uma descrição de quem você é agora, mas uma profecia de quem você se tornará nas mãos dele. A sua fraqueza não desqualifica você. Ela é o palco perfeito para a glória de Deus. A sua história não termina no medo. Ela começa quando você, mesmo tremendo, decide obedecer. Se essa mensagem tocou o seu coração e te encorajou a confiar em Deus, mesmo em meio às suas fraquezas, curta este vídeo, comente como Deus já te usou em sua fraqueza e se inscreva no canal Conhecimentos com Sabedoria. Vamos juntos descobrir a força que nasce da rendição.